E se eu te disser que o Itaú tá certo? E os 1.000 funcionários também. Você quer saber o que eu acho do caso do Itaú? Tem certeza? Itaú monitora cliques de funcionários e demite cerca de 1.000 por produtividade no home office. Cerca de 1.000 funcionários do Itaú Unibanco foram demitidos nesta segunda-feira, dia 8 de setembro, de acordo com a estimativa do Sindicato dos Bancários. Foram dispensados trabalhadores de diversos setores sob a justificativa de incompatibilidades entre a marcação de ponto e a atividade registrada nas plataformas de trabalho durante o home office. Procurado, o banco não informou a quantidade de demitidos, mas diz que os desligamentos são decorrentes de uma revisão criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e registro de jornada. Fecha aspas. Aí você vai falar assim, puxa vida, mas isso não faz mais sentido, a gente está em 2025. Gente, pelo amor de Deus, um contrato de trabalho, ele, na maioria das vezes, não é só sobre o conhecimento que você tem e eu compro, ou ele não é em primeira instância sobre isso. Um contrato de trabalho é sobre o seu tempo que eu compro e sobre o seu tempo que eu controlo, como marca empregadora. Então, antes de vocês virem com essa conversa de não, tem que ir por meta, por resultado, por entrega. Quando a gente está falando de 50, 60, 80 mil, 150 mil pessoas, não é tão simples assim, de tantos níveis de senioridade. Então, a gente está falando de um modelo e uma métrica que parece muito antiquada para o que é hoje, mas que a gente ainda não acompanhou do ponto de vista evolutivo, não encontrou uma melhor maneira de fazer, aspas, esse controle. Muita gente vai dizer, mas não tem que ter controle. Pô, mas como assim não tem que ter controle? Como é que a gente vai administrar equipes, principalmente desse tamanho, sem métricas de controle? Ah, mas controla pelo resultado. Ah, mas e quando o resultado não vier? O que eu estou fazendo para ver se o resultado está vindo ou não? Quando a gente está falando de equipes que não são formadas só por pessoas sêniores, quando a gente está falando de equipes imensas, quando a gente está falando de uma capilaridade enorme, de um nível de complexidade profundo, de um mercado altamente regulado, não é tão simples assim. Por outro lado, a gente está falando de um modelo de trabalho que foi determinado dessa maneira, o trabalho remoto principalmente, talvez sem um combinado ou uma atualização do combinado que fosse um meio de caminho ali para todo mundo. Agora, a gente também não pode deixar de considerar que sim, tem muita gente que faz besteira. Eu falo isso desde a pandemia. Quando você tem um trabalho CLT e você pula a cerca para prestar outro tipo de trabalho para outras pessoas, sem combinar com quem está pagando as suas contas, aí você sabe o nome que isso tem.